Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já volta para o nosso quadro Penal News, já recebendo aqui no estúdio Bruno Calado, advogado criminalista. Bom dia para você, Bruno, tudo bom? Tudo jóia, bem-vindo mais uma vez aqui Obrigado. ao TV Mar News. Hoje você trouxe um tema aqui para a gente que está bem na mídia, né? A gente vai discutir hoje a situação de Lázaro Barbosa. Quem é Lázaro Barbosa? A gente quem tem acompanhado os noticiários ultimamente, né, Bruno, tem visto bastante informações a respeito do serial killer, que se foi taxado por serial killer, e a gente vai entender tudo isso agora no nosso quadro de hoje. Primeiro, Bruno, eu queria que você explicasse de fato quem é Lázaro Barbosa. Ele de fato é um serial killer? O que caracteriza um serial killer para a gente entender melhor? Bom dia, Porlane, bom dia a todos da TV Mar, mais uma vez por aqui, um prazer imenso. E hoje trouxemos ao quadro Penal News esse caso bastante emblemático, bastante midiático. Muito improvável que alguém não tenha ouvido falar no nome de Lázaro Barbosa de Souza, né? Esse serial killer que está em voga, que está em fuga ainda nos dias de hoje. E para começar, quem é esse serial killer? Quem é esse Lázaro Barbosa? Esse ser teratológico, esse ser monstruoso que estamos acompanhando em mídia, Porlane, é um baiano de 32 anos, certo? Um serial killer, um assassino em série, certo? Com transtornos mentais, psicopatia, sociopatia, uma série de patologias mentais, certo? Que há muito tempo já vem cometendo crimes bárbaros, há muito tempo já vem cometendo delitos, mas ganhou notoriedade e vem sendo notado há pouco tempo, depois de ter assassinado 4 pessoas da mesma família numa chácara do Distrito Federal, certo? E tem empreendido fuga de lá para cá e até hoje essa fuga é interminável, certo? Já passam dos 13 dias de fuga, certo? A polícia não está conseguindo capturar esse serial killer, que ainda, não sei se vivo ainda se encontra, mas está em fuga ainda, certo? E, em resumo, esse ser é a pessoa de 32 anos, era um trabalhador rural, trabalhava em roça, certo? E enveredou-se por essa vida do crime já há algum tempo, estava em liberdade e retomou-a, certo? Agora empreendendo essa fuga. Bruno, o Lázaro Barbosa ele é taxado como um serial killer. Eu queria que você pudesse explicar para a gente o que caracteriza de fato um serial killer e se essa denominação para ele de fato está certa. Certo. Porlane, há quase um ano, certo? Há pouco menos de um ano, tratávamos aqui de um quadro especificamente sobre serial killer. É um quadro bastante interessante, abordamos vários outros serial killers famosos aqui no Brasil e fora do Brasil também. E o serial killer, ele resume-se em um ser, certo? Com psicopatias, com sociopatia, com patologias mentais, certo? Com distúrbios mentais, tendências esquizoides, certo? E envereda para cometer vários crimes, reiterados crimes, de uma mesma maneira, de um mesmo modus operandi. O que é mesmo modus operandi? O mesmo modo de agir. De modo que os crimes desse serial killer, eles têm sua assinatura peculiar. A assinatura peculiar, quando eu falo, não é chegar em cima do cadáver, autografar o cadáver, não. A assinatura, como eu falo, é aquele meio de agir, aquele modo de agir uníssono, padronizado, certo? De modo que seja reconhecido. Não, fulano de tal tem esse modo de agir. Ele sempre age fazendo a decapitação daquele corpo após a morte. O bandido da luz vermelha é um exemplo, ele agia com essa luz vermelha, entrava nas casas com a luz vermelha, muito bem trajado. Pedrinho Matador foi outro exemplo. O maníaco do parque sempre agia no parque municipal lá em São Paulo. Então, são bandidos que cometem crimes reiteradas vezes, no mesmo modo de agir, no mesmo modus operandi. Muito embora o Lázaro Barbosa venha cometendo crimes das mais variadas espécies, Porlane, ele é sim um serial killer, pois suas assinaturas nos crimes já estão sendo bem evidenciadas. E quais são as motivações que fizeram ou ainda fazem com que Lázaro possa cometer esses crimes? Olha, Porlane, eu não acredito que uma pessoa dessa seja sã, que uma pessoa dessas tenha sanidade mental, possua sanidade mental. Um ser como esse, ele tem uma psicopatia fortíssima, inclusive há laudos anteriores atestando indícios de psicopatia, de ansiedades, de transtornos mentais, tendências esquizoides, né?
Há familiares, inclusive, que já se pronunciaram em rede nacional alegando que Lázaro fora brutalmente espancado pelo pai enquanto criança, o pai agredia a mãe, aqueles problemas familiares que podem ensejar, que podem criar, que podem dar início a um serial killer. Muito embora, claro, nenhum crime é justificável, né? A maioria dos crimes não são justificáveis, claro, há alguns deles que são, não do Lázaro, mas essa não é uma característica justificadora, né? Que passe a justificar o fato de o Lázaro ser um serial killer, esses distratos, essa infância dele conturbada. Mas há uma outra motivação concatenada à psicopatia, ligada à psicopatia, que são vínculos ao satanismo. Nós estamos acompanhando, inclusive, imagens de sua residência, da residência do Lázaro, com indícios satânicos, com aqueles rituais satânicos. E ele diz estar possuído pelo demônio. Isso, uma das vítimas de seus crimes, que fora sequestrada pelo Lázaro, disse que ele chegou a comentar que estava possuído pelo demônio, estava possuído pelo Satanás. Mas isso pode ser não somente mais um surto psicótico, um delírio, um devaneio, uma alucinação, que são tendências típicas também de psicopata. Bruno, quais são, de fato, os crimes cometidos por Lázaro, né? A gente tem quem tem acompanhado o caso vê que, de fato, tem esses últimos 4 assassinatos que ele cometeu. Anteriormente, o que aconteceu ainda? Antes desse divisor de águas que foram esses assassinatos, esses homicídios numa chácara do Distrito Federal, o Lázaro já havia cometido tantos outros delitos. E depois desse homicídio também. Dentre os inúmeros delitos que Lázaro vem cometendo, temos nitidamente os crimes de homicídio, certo? Invasão de propriedade, ele vem invadindo várias propriedades particulares, certo? Roubo, já roubou vários objetos fruto de roubo pelo Lázaro, certo? Crime de dano, porque nessas invasões de propriedade ele vem gerando danos ao patrimônio alheio, certo? Lesões corporais, quando ele não consegue matar, ele consegue atingir. Tentativas, o homicídio na maneira consumada e na maneira tentada, vimos policiais atingidos, em troca de tiro pelo Lázaro, certo? Então, uma série de delitos, um rol de delitos muito extenso, o Lázaro já vem cometendo desde antes de sua notoriedade. Ele já havia sido condenado por outros crimes, estava em liberdade, vinha cumprindo sua pena em liberdade, e esse divisor de águas, que foram esses homicídios a essa família, que teve essa família como vítima lá no Distrito Federal, logo depois desse homicídio também, reiterados crimes aí sendo cometidos, inclusive fuga, vem empreendendo fuga constantemente. Bruno, e quais as consequências, então, dessa situação? Olha, Paulane, são várias consequências também, tanto consequências criminológicas quanto consequências sociais, Nós estamos acompanhando que várias famílias daquela região, circunvizinha à região em que se diz que o Lázaro esteja por ali, vem se evadindo de suas residências, deixando de lado seus trabalhos, muitas pessoas vivendo ali do plantio, de cultivos, deixando de lado a sua roça para sair dali e ir para um local mais seguro, se resguardar, com medo de que o Lázaro eventualmente entre naquela propriedade e acabe assassinando, acabe causando algum mal àqueles entes. Então, muitas famílias se evadindo de suas residências com medo, então vem gerando grande pavor a pessoas comuns do povo, certo? O engajamento policial, o manejo policial dessa operação. São mais de 200 policiais engajados na captura de Lázaro. Então, focar os policiais na captura desse ser é tirar os policiais das suas atividades corriqueiras para proteger uma sociedade, fragilizando a sociedade em outras regiões. Focar policiais, destinar policiais à captura do Lázaro, que está sendo necessário. Estamos acompanhando vários policiais e não estão logrando êxito até então, mas com fé em Deus, tão breve irão lograr. Mas outras partes daquele estado que está destinando a força policial fica fragilizada. Então, consequências criminológicas e consequências sociais. Pois é, gente. A gente vem acompanhando, continua acompanhando espera até a captura desse rapaz. Com certeza. E, Bruno, você segue ainda com a sua coluna na Gazeta Web? Sim, Paulane. Semanalmente estou escrevendo artigos lá para o gazetaweb.com,
certo? São artigos bastante interessantes, artigos também midiáticos, artigos atuais, contemporâneos, certo? Junto a demais articulistas, existem articulistas lá no Gazeta Web, médicos, psicólogos, arquitetos, sempre com artigos bem interessantes para vocês, leitores, que acompanham o portal Gazeta Web. E eu também, semanalmente, junto ao Gazeta Web, venho postando os meus artigos. Qual sou articulista. Dessa semana eu falei sobre os tipos de homicídio e sua única consequência, a morte. Né? Então, existem vários homicídios. Eu falei sobre nomenclaturas, Paulane, de homicídios que muitas pessoas não sabem. O parricídio, por exemplo, é quando o filho mata o pai. Certo? Existe o feminicídio conhecido, quando a mulher é morta. Existe uma série de nomenclaturas que taxam o homicídio. O homicídio é um só, né? Matar alguém, mas ele pode se subdividir em nomenclaturas outras. Muito bem, então, para você em casa que quer acompanhar a coluna do Bruno, é só acessar então www.gazetaweb.com. Bruno, para a gente encerrar a nossa entrevista hoje, véspera da véspera de São João, você trouxe uma poesia, né? Sobre São João, inclusive. Trouxe uma poesia sobre São João, São Pedro e Santo Antônio. Essa poesia leva o nome de Trio de Respeito, né? Que são esses três santos que trazem essas festas juninas tão esperadas por nós, ainda em época de pandemia, mas vamos nos virando, uma live aqui, uma live acolá, né? Vamos comemorando na medida do possível, conforme a situação nos impõe. E eu trouxe essa poesia chamada Trio de Respeito, e ela diz o seguinte: Santo Antônio, São Pedro e São João formam um trio bom e de respeito. Pelo que foram, representam e são, cada um com sua história e jeito. Conhecidos como santos juninos, bastante queridos pelos nordestinos, que não abrem mão das comemorações com muito forró, comidas típicas e rojões. Roupa xadrez, fogueira e ternura, milho, pamonha e canjica. Combinação boa, que de amor é rica, fazendo desse período a melhor mistura. Perceba o quão prazerosa é essa simplicidade que deixa todo mundo na vontade. São três santos, três datas, a mesma benevolência, todos propagando o bem com tanta decência. São Pedro faz chover, Santo Antônio faz casar, São João pelo batismo, juntos um trio milagroso e de puro altruísmo. Feliz é a gente por poder comemorar nessa época do ano que faz a alegria imperar. Estão sempre olhando e velando por nós, fazendo com que nunca estejamos a sós. Exatamente. Obrigada, viu, Bruno, pela tua participação. Eu que agradeço, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu que agradeço. Pois é, gente, ficou com gostinho de quero mais, né? Pois é, amanhã já é véspera de São João, então, e amanhã tem live da TV Mar. Só lembrando, então, para vocês aí que amanhã às 8 horas tem live da TV Mar. Uma live bem bacana que a gente já preparou para vocês, com mais de 10 artistas se apresentando o melhor do forró que a gente leva para a tua casa, tá bom? E olha só, agora a gente vai dando uma pausa nesse assunto de São João, porque a gente vai falar agora sobre um assunto muito sério. É a denúncia de gabinete fantasma e desvio de dinheiro público aqui do nosso estado. Quem traz mais detalhes para a gente a respeito disso agora é Viderlan Araújo. Amigos da TV Mar Canal 525, nós estamos na Assembleia Legislativa para conversar com o deputado estadual Davi Maia em um assunto que ganhou muita repercussão diante da denúncia que foi feita de que existe nomeação de cargos sem o consentimento do atual vice-governador, que é também prefeito da cidade de Arapiraca, Luciano Barbosa, o que pode gerar, pelo menos no mínimo, uma questão de esclarecimentos para a sociedade junto ao governo do estado. Deputado Davi Maia, muito obrigado. Como foi que você nos receber? Como foi que você recebeu essa denúncia e quais são os próximos passos dentro desse seu posto de deputado estadual que você espera para poder tentar chamar a atenção das autoridades públicas? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos da TV Mar. Primeiro, a gente recebeu com muita surpresa, porque, como todos sabem, Alagoas, desde dezembro, não tem vice-governador. O vice-governador virou o prefeito de Arapiraca e teve que renunciar ao cargo de vice-governador de Alagoas. Segundo, o gabinete da vice-governadoria foi entregue, está até para vender ou alugar, tem uma placa lá na frente, o gabinete não existe. Então ele se tornou um gabinete fantasma. Quando a minha equipe observou no Diário Oficial do Estado de Alagoas nomeações de pessoas para trabalhar neste gabinete, isso chamou muita atenção. E depois a gente observou que esse gabinete continua dando despesa ao erário. E como todos sabem, está no artigo 79 da Constituição Federal e no artigo 108 da Constituição Estadual, que o vice-governador trabalha justamente na ausência do governador. Então não existe motivo nenhum para esse cargo estar em funcionamento. Todos nós sabemos
que a ausência do governador de Alagoas hoje é ocupada pelo presidente da Assembleia, que já tem o seu gabinete montado aqui na Assembleia Legislativa, sem precisar ninguém estar desempenhando essas devidas funções. Agora, deputado, a nomeação desses cargos e o posicionamento do prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, que chegou a dizer que não tinha consentimento, não teve consentimento dele, participação dele na nomeação desses cargos, isso deixa no ar uma possível caracterização de crime que está sendo cometido? Sem dúvida nenhuma, isso repercute ainda mais. Pelo menos um ato de improbidade administrativa. O governo do estado agora precisa responder qual é o local que essas pessoas estão desempenhando suas funções. Porque, como ficou comprovado, inclusive eu tive lá no gabinete do vice-governador, naquele local não existe serviço nem função nenhuma, não tem nem funcionário trabalhando. No mínimo, nós temos aí um caso de um gabinete fantasma, que está recebendo nomeações de pessoas, algumas delas com vinculação política ao governador Renan Calheiros, mas nós queremos saber qual o papel, qual a função e que serviço essas pessoas estão produzindo para o estado de Alagoas. O senhor foi autor da denúncia. Eu gostaria que o senhor falasse quais são as próximas etapas. Pretende movimentar os outros deputados também, trazer para o plenário essa discussão? Sim, nós já representamos essa denúncia no Ministério Público do estado de Alagoas, no Ministério Público de Contas. Estamos solicitando informações à Controladoria Geral do Estado, ao Gabinete Civil, até porque, Viderlan, dentro do sistema de informações do Estado, não existe mais o gabinete do vice-governador. Então, nós estamos querendo levantar informações junto ao Poder Executivo e, sem dúvida nenhuma, a Comissão de Controle da Assembleia Legislativa também foi acionada. Seu posicionamento também, através dessa denúncia, tomou conhecimento a respeito de locação de veículos, para esse tipo de função que foi apresentada e divulgada através de diário? Que é outro absurdo. Nós temos um gabinete que não tem funcionários, que não tem o porquê da sua existência, mas dá uma despesa de R$10 mil, visto que ele locou um carro de luxo, que é uma caminhonete Amarok, e um carro popular, um Virtus. Isso para transportar quem? Para fazer que serviço? Essa é a grande dúvida. E esse posicionamento do ex-vice-governador, atual prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, é muito importante, porque o exime de qualquer responsabilidade e coloca sobre o governador Renan Calheiros toda a responsabilidade dos cargos nomeados. Agora, deputado, a respeito das questões das regras políticas, o governador ele tem a obrigação de indicar um vice-prefeito com um vice-governador depois que o prefeito Luciano Barbosa foi, de caso, empossado em Arapiraca? Não, a Constituição é clara. Na ausência de um vice-governador, o presidente da Assembleia é o seu substituto imediato. E depois do presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça. Então, a composição já está formada, a sucessão já está clara. Não precisa de nomeação do vice-governador. É até uma economia que gera aos cofres públicos. Muito obrigado, então, ao deputado estadual Davi Maia, autor dessas denúncias, trazendo todos os fatos e, importante dizer, que a sociedade precisa de esclarecimentos e a investigação deve ser feita para poder também apurar todos esses fatos. Nós vamos acompanhar tudo na programação da TV Mar Canal 525 na NET Claro. Pois é, a gente segue acompanhando tudo. Vamos agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. É já já.